Pessoal, vamos dar início a mais uma resolução de questão do Enem, uma questão do Enem 2022, que vai tratar para a gente sobre o conteúdo de geometria espacial, mais especificamente a parte de volume da esfera, certo? A primeira dica que a gente traz para vocês é o seguinte: o conteúdo de geometria é um conteúdo muito cobrado no Enem, então entre geometria espacial e geometria plana, no Enem 2022 a gente teve 10 questões, então correspondente um conteúdo de peso. Logo, a dica que eu trago para vocês é o seguinte: se atentem às fórmulas de geometria, tanto a plana quanto a espacial, certo? A questão fala o seguinte: quantas porções, então ela quer saber a quantidade de porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente. Então traz: um cozinheiro produz docinhos especiais por encomenda. Uma cozinheira, usando a receita base de massa, ela prepara uma porção a qual produz 50 docinhos maciços no formato esférico, certo? Com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses doces, então ele vai encomendar 150 desses doces, mas pede que cada uma tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro, certo? A cozinheira, e aqui é onde uma parte da questão que as pessoas poderiam se confundir, né? A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessária para produzir docinhos, certo? Então, a partir da receita base, né, ela quer produzir o volume, né, correspondente ao pedido a partir da receita base, certo? É isso que a questão nos traz. Qual a primeira informação importante que a gente tem? A gente tem o seguinte, que ele fala que esse docinho ele vai ter um formato esférico, ou seja, a gente vai precisar do que? Do volume da esfera. E qual a fórmula de volume da esfera? Vai ser 4 sobre 3, 4 terços, né, vezes π, vezes o raio ao cubo, certo? Então, esse é o volume da esfera. Ok, a gente vai precisar inicialmente saber o volume da receita base com 50 docinhos e o volume do pedido com 150 doces, certo? Então, qual o volume da receita base? Então, a gente vai fazer aqui em cima, né? O volume da receita base vai ser o quê? Vai ser 50, que é a quantidade de doce, vezes a fórmula do volume da esfera, que vai ser 4 terços vezes π vezes o raio. Qual vai ser o raio da receita base? Aqui ele fala que o diâmetro vale 2 centímetros. O que é o raio? O raio sempre é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 2, o raio vai valer 1. Então, aqui vai ser 1 ao cubo. Então, resolvendo aqui, o meu volume base vai ser o quê? Vai ser 50 vezes 4 π vezes 1 ao cubo dividido por 3. 50 vezes 4, 200 vezes π. 1 ao cubo vai ser 1, não? Então não vai trazer alteração para o nosso resultado. Então vai ficar 200 vezes π sobre 3, certo? Logo, o meu volume B vai ser o quê? 200π sobre 3. Sabendo que a gente tem o volume de B, o volume, né, é correspondente à receita base, agora a gente vai calcular o volume que foi pedido pelo cliente. Então, meu volume pedido vai ser 150, que é a quantidade de doces, vezes a fórmula da esfera, né, que é 4 vezes 4 terços, vezes π, vezes o raio. Só que qual o raio? O raio, ele fala o seguinte, que o volume da esfera é 4 centímetros, 4 diâmetro, né? Se o volume é 4 diâmetro, o raio logo vai valer 2. Então, vai ficar 2 ao cubo. Então, assim, o meu volume de P vai ser 150 vezes 4, 600, sobre 3, né? Vezes π, vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, o meu volume da minha porção vai ser 600 vezes π vezes 8, que vai dar 4.800 π, dividido por 3, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um volume, né, do valor. A gente tem um volume de acordo com o que foi pedido, do pedido a gente tem, e a gente tem também o volume da receita base, certo? Então, a gente tem esses dois volumes. Então, aqui a gente tem, né, agora aqui saber qual vai ser a quantidade de porções. A quantidade de porções vai ser
qual a quantidade, né, de volume da receita base para você produzir o pedido. A partir disso é simples, só é você dividir o volume do pedido pelo volume da receita base, que aí você vai saber qual vai ser a quantidade de porções necessária. Então a gente pode fazer o seguinte, que a quantidade de porções vai ser 4.800, que vai ser o pedido, né, vezes π, dividido por 3. Tudo isso aqui dividido por quem? Eu vou até consertar aqui, que a quantidade de porções vai ser igual a o volume do pedido dividido pelo volume da receita base, que vai ser 200 π dividido por 3. Matematicamente falando, a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem π dividido por 3 e a gente tem π dividido por 3, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar π com π, 3 com 3. Logo, isso aqui vai ser o seguinte. Logo, a gente vai ter o quê? 4.800 dividido por 200. 0 corta com 0, isso aqui vai... Logo, a minha quantidade de porções vai ser igual a 48 dividido por 2. Logo, vai ser igual a 24 porções, certo? Então, a resposta final, 24 porções. Ah, mas eu quero resolver a partir... você poderia também querer resolver essa situação aqui matemática, né? Se você quisesse resolver essa situação matemática, ficaria o seguinte. Eu vou apagar aqui em cima para a gente poder utilizar esse espaço. Ficaria, você tem uma divisão de fração, né? 4.800 vezes π dividido por 3. Deixa eu reescrever aqui. Ficaria 4.800 dividido por 3, né? 4.800 π. Tudo isso dividido por 200 π por 3. O que é que a gente diz em propriedade de fração, divisão de fração? É só você dividir, só você fazer a primeira, né, que no caso vai ser 4.800 π, dividido por 3, vezes o inverso da segunda. Se aqui eu tenho 200 π, o inverso disso aqui vai ser 3 dividido por 200 π. Certo? Então eu tenho o seguinte, agora é só resolver multiplicação de fração. 4.800 vezes 3 vai dar 14.400 π, dividido por 300 vezes 200, 600 π. Π cancela com π, 0 com 0, 0 com 0. Então, a minha quantidade, né, de porções seria igual a 1.400 não, 144 dividido por 6. Então, minha quantidade de porção seria igual a 24 também, certo? Então, daria o mesmo resultado. Essa foi mais uma resolução de questões, a gente partindo de um princípio direto, né, onde você poderia fazer o cancelamento de π com π, 3 com 3, ou se você também quisesse fazer essa divisão de fração, iria encontrar o mesmo resultado. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima questão.